Hoje com o pastor Joseph Prince. Que foi o ano passado das últimas chuvas. E o que é que essa chuva devia trazer para nós? Grão, óleo e vinho. E demos muita ênfase ao grão e o vinho no ano passado. Certo? Deus colocou muita ênfase nisso. E também vimos muitas chuvas aqui, porque era o tema dessa igreja. Amém, era o tema para este ministério. Aleluia! E vimos então o grão, o vinho e o óleo, a unção do Espírito Santo. Depois disso, o que acontece? Agora é hora de guardar. Fala de riquezas, do grão, vinho e óleo, e tudo vai para um lugar. Onde? Neste lugar. Este é o lugar onde deve ser guardado. E os dízimos eram colocados ali. O dízimo dos dízimos. Ok? Segundo andar. E se subia por... O que diz? Escada de caracóis, ok? Olha para essa escada. Você sobe por essas escadas e vai girando até subir e chegar ao segundo andar. E o segundo andar era de descanso, onde os sacerdotes e levitas dormiam. Amém? Você vai ver que Neemias fala que todos os dízimos tinham que ser levados às câmeras, onde os sacerdotes e levitas que faziam trabalhos de diáconos naqueles dias, e todos os cantores também estavam lá. Eles moravam naquelas câmaras. Isso fala de um descanso maior para o povo de Deus. Deus quer você mais alto. Amém? Graças a Deus pelo pão e vinho, mas Ele quer que você vá mais alto. Está me ouvindo? Para um lugar de descanso maior. E todas essas camas aqui falam do corpo natural, certo? Para descansar e também para a saúde. Uma saúde maior, mais saudável neste ano. Como eu chego lá, pastor Prince? Primeiro receba a luz. Esteja no lugar para receber luz. Em casa, escute mensagens, porque Deus usa pessoas, não se esqueça. Leia a Bíblia também, amém? Mas escute pessoas que Deus levantou para a sua vida. Se eu não sou uma dessas pessoas, encontre alguém que fala para você da palavra de Deus, da Bíblia. Amém? Deus usa pessoas e você vai ouvir a palavra rema, a palavra específica. Porque a Bíblia é como aquele suco concentrado, é algo concentrado. Tem que pôr água nele. Amém? Porque é muito forte. E muitas vezes não entendemos sem ajuda. E Deus levantou ajuda. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, na igreja. Ok, glória a Deus. Este é o lugar de descanso. Depois, subi ao terceiro andar, um lugar incrível. Antes de mostrar isso, quero ler em 2 Crônicas, e diz assim: o peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, muito peso, e as câmaras cobriu de ouro. Olha bem, isso é muito interessante sobre o Templo de Salomão. Algumas pessoas estudaram sobre o Templo de Salomão, eruditos, e isso também está na internet, e eles fizeram um cálculo do valor hoje, de acordo com os padrões de hoje, custou cerca de 200 bilhões. Era o valor do templo. Isso porque calcularam o valor do ouro, da madeira e tudo que eles levaram para fazer o templo. Incrível, hein? Você não acha? Ok, o que ele fez? Ele cobriu as câmaras superiores, somente as superiores com ouro. Ok, vamos ver agora um desenho da tesouraria. Aqui está a tesouraria. E mais tarde tudo isso foi levado por Nabucodonosor, mas aqui nessa figura, Deus quer que saibamos que isso tem tudo a ver com a sua vida, especialmente para nós em 2020. Ele quer que você suba para um descanso maior. Amém? Do lugar de grão, vinho e óleo. Amém? Para ir a um lugar de descanso. Amém? Sem se esquecer do grão, do vinho e do óleo. Amém? Sem comprometer os dízimos eram levados para lá. Vamos ler em Neemias isso. Olha bem. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, para onde? As câmaras da casa do tesouro. Mais um pouquinho. Porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite para onde? As câmaras. Porquanto ali estão, olha isso, os vasos do santuário. Como também os sacerdotes que ministram, os porteiros. Todos esses são os nossos voluntários, diáconos, amém? O nosso ministério de crianças que está servindo agora mesmo enquanto eu prego, os que serviam a Deus, ficavam ali os porteiros e também os cantores. E que não desampararíamos a casa do nosso Deus. Que este seja o desejo do nosso coração. Amém? Não vamos desamparar a casa do nosso Deus. Amém?
não deixando de congregar, principalmente nesse ano. Quanto mais vê que o dia se aproxima, mais devemos nos congregar. Alguns de vocês só vêm no Natal. Alguns de vocês só vêm para o tema do ano. Não vai te sustentar. Não vai te sustentar porque, escute bem, é como se eu te desse uma injeção, se eu te desse um pouco de vacina, se eu desse para você somente um pouco de gotas da vacina, comparada com a doença que está no seu corpo. Não vai te ajudar. De fato, pode ainda piorar. Um pouco de conhecimento é pior. Amém. O plano de Deus é que estejamos juntos, e a Bíblia diz que era no domingo. Eles se reuniam para partir o pão. Você precisa da entrada da sua luz na sua vida. Este é o momento quando você está se alimentando com tesouros reais. Amém? Amém? E alguns olham para o ouro e dizem: ah, Deus vai me levar a um ano de prosperidade. E a sua ideia de prosperidade é somente ouro, dólares e ações e tudo mais. Não estou dizendo que Deus não pode te abençoar assim, Ele pode, sabemos, amém? Mas quando eu vejo tudo isso, eu vejo a glória. Eu vejo tesouros de conhecê-lo. Nele, em Cristo, estão escondidos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Amém. A Bíblia diz: adquira sabedoria. Salomão, que fez esse templo, disse: adquira sabedoria. Porque a sabedoria é melhor do que o ouro e a prata. Sabedoria vai te dar 5 coisas. Longura de dias está na sua mão direita. Isso nos fala de saúde e longevidade. Longura de dias na sua mão direita. Na sua mão esquerda tem riquezas e honras. Tem riquezas ali. Honras também, pobreza não. Riquezas e honra com sabedoria. E também diz: os seus caminhos são de prazer e os seus caminhos são de paz. Shalom. Então, a sabedoria te dá 5 coisas. Quais são? Longevidade, riquezas, honra, prazeres, paz. Escute, é tudo que precisamos. Você não precisa de números, eu nem sei quantos números são. Você não precisa daqueles números para ganhar a loteria, por quê? O que você deseja com esses números é ganhar. O que você quer ganhar? O dinheiro. Por que quer o dinheiro? Porque você acha que vai te dar longevidade, riquezas, honra, mas não dá. Vai te dar riquezas por um tempo, mas fizeram um estudo sobre pessoas que ganharam na loteria e perderam o dinheiro rapidamente. Em 2 ou 3 anos. Por que não deixar tudo isso de lado? Não tem que ser sortudo. Deixe isso de lado e vá diretamente para essas coisas. Adquirindo a sabedoria de Deus. Amém? Adquira sabedoria. Salomão, quando jovem, pediu a Deus sabedoria. Em vez de riquezas, em vez de honra ou a vida dos inimigos, Deus disse: porque pediste isso, eu vou te dar o que não pediste. Até riquezas e honra. Quando você abraça a sabedoria como uma mulher, e a Bíblia sempre tipifica a sabedoria como uma mulher, quando você a abraça, ela te abraça de volta. Na sua mão direita, longura de dias. Na sua esquerda, riquezas e honra. Ela vai te abraçar, vai te satisfazer. Mas seus olhos não estão em longura de dias nem riquezas e honra. Seus olhos estão em Jesus, a sabedoria de Deus. Amém? Ok. O ano das escadas caracóis. Vamos ver de novo. Por que está rindo? Ok. Escadas caracóis. Deixe-me perguntar isso. Você já viu essas escadas antes? Escadas caracóis, você já viu antes? Certo? Em alguns lugares ainda tem delas. Em algumas casas, amém, ainda podemos ver em alguns prédios, algumas pessoas usam. Por que as pessoas usam esse tipo de escada? Por que eles usam isso? Qual é a razão? Escute, olha bem a razão. É conseguir a maior quantidade de altura em um lugar que é muito pequeno. E num tempo mais curto. Entendeu? Vou falar de novo. É alcançar a maior quantidade de altura em um espaço o menor possível em um tempo mais curto. Quando você usa esse tipo de escada, quando você anda em volta, economiza tempo. Comparado a outros que têm que ir reto e dar volta. Não dá para correr, ok? Então, é para alcançar a maior altura. Deus quer que você alcance, espiritualmente falando, uma altura maior neste ano. Ele não quer que o tempo te controle. Ele quer controlar o tempo para você. Está me ouvindo? O Senhor pode acelerar o tempo. O Senhor pode parar o tempo.
o Senhor pode reverter o tempo. Está me ouvindo? O universo é baseado em uma triunidade. O tempo é um deles. Quando falamos dos componentes do universo, vou te falar que os elementos que fazem o universo são tempo, qual outro? Espaço. E os dois são triunos. Tem 3 elementos. Os 3 elementos do tempo são o quê? Futuro, presente, passado. Amém? Nada escapa do tempo. Mas só um. Deus que criou o tempo. Deus está fora do tempo. Deus pode manipular o tempo para você neste ano. Pode acelerá-lo ao seu favor, se for o caso, ou parar o tempo ou reverter o tempo. Eu lembro que eu falei com o Senhor há alguns anos atrás. Eu estava com 40 e pouco. Já estava com mais de 45. E eu falei com Deus: Senhor, eu queria ter casado um pouquinho mais cedo. Eu queria ter casado mais cedo. Você já teve esse pensamento? Gente, essa igreja está quieta. Essa igreja está muito contemplativa. Quantos se alegram por ter casado? Ah, só alguns. Vou tentar de novo. Ok. Bem, eu falei com o Senhor. Eu estava com um pouco de mais de 45 anos. Eu queria ter uma criança correndo dentro de casa. Mas eu estava pensando que a maioria, que depois de 45, chegando aos 50, não ficam pensando nessas coisas. Mas olha bem, a minha filha hoje tem idade colegial e já está quase indo para a universidade. E eu pensei, sabe? Mas a minha esposa tem uma fé incrível. Ela disse, Deus pode. Só confie em Deus. Amém? E o verso que Deus me deu foi, restaurarei a você. Porque a Jéssica cresceu muito rápido. Você não acha que eles crescem tão rápido? E você nem desfruta deste crescimento. Dá vontade de voltar no tempo. E eles não gostam quando você diz, eu lembro quando você tinha 4 anos de idade. Eles podem até sorrir, mas na verdade estão pensando, olha, eu já estou com essa idade, fala comigo. Mas a gente sempre fala, quando você era pequeno, você fazia isso, quando você tinha essa idade, você fazia aquilo, sabe? Eles não querem sempre isso, mas eu gosto desses momentos, mas o tempo passa tão rapidamente. Não é? Ok, se você não falar comigo, eu não vou falar de novo. Eu vou te dar mais uma chance só, certo? Não é? O tempo passa muito rápido. Às vezes o tempo parece que anda devagar. O tempo é muito devagar para quem está esperando. E o tempo dura muito para quem está sofrendo. Mas passa muito rápido quando você está se alegrando. Mas o tempo é eterno para quem ama. Amém. Essa é uma poesia que minha filha Jéssica escreveu no cartão de Natal para nós, no ano passado. Amém. Mas olha bem, Deus pode manipular o tempo e Deus me deu esse verso, eu vou restaurar os anos. Deus pode restaurar os anos. E a palavra anos ali, Shalim, não é só uma palavra para um ano comum. Se refere à duração de um tempo. Deus pode restaurar isso. Por quê? Deus é o único que vive fora do tempo. O espaço também é algo que, no universo, os cientistas falam dessas 3 coisas no espaço. 3 elementos. Porque tudo que existe fala da Trindade. Romanos capítulo 1. Você vai ver lá que todas as coisas refletem a Trindade, o Deus Trino. Até no espaço, escute, nós temos a largura, a profundidade e a altura. 3 elementos. Tempo, futuro, presente, passado. Deus não está no futuro e nem no passado, está no presente. Para Deus não há tempo, Ele está fora do tempo, Ele pode tocar no seu passado. Se você foi ferido no passado, Ele pode tocar e te curar daquela ferida. Ele pode tocar no seu futuro e acelerar o futuro para você. E Ele vai manipular o tempo ao seu favor. Amém? Está me ouvindo, igreja? Então eu orei a Deus e Justin é o resultado. E agora, com a minha idade, que eu não vou falar qual é, ok? Eu estou com 57. Ok? E quando eu penso isso, eu tenho um garoto que está na escola primária. Estou desfrutando de tudo isso. Amém? E eu sou jovem. Deus reverte o tempo. Eu pedi para Ele restaurar. Ore por mim, não me olhe assim. Ore por mim.
Amém? Então pense nisso. Deus pode restaurar, pode acelerar, pode parar e pode reverter o tempo. E aquelas câmaras, cientificamente, se tornavam cada vez mais largas. Amém? Isso nos fala de espaço. Então eu falei sobre a largura, profundidade, a altura, os 3 elementos que fazem o espaço. Deus vai alargar o seu espaço. Está ouvindo, igreja? Em apenas um momento. É incrível. Vamos ler isso. Qual é o segredo? Como vamos alcançar isso? O que podemos fazer? O que podemos fazer para acelerar isso, Pastor Prince? Um passo de cada vez. O segredo dessas escadas é justamente isso. Te leva a um lugar mais alto, um lugar mais largo, um lugar bem grande. Mas escute, é um passo de cada vez. Por quê? Uma escada dessas não dá para ver o fim. Só dá para ver os degraus. Obedeça os degraus. O primeiro degrau. O Espírito Santo vai te mostrar, degrau por degrau. Não vai te mostrar a escada toda. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ilumina o caminho. O destino não ilumina, não te mostra o destino. Davi deu o primeiro passo quando ele foi para a guerra obedecendo seu pai. Imagina se Davi não tivesse obedecido seu pai com 17 anos. O pai disse, pega esse pão e queijo e os leve para os seus irmãos e para os capitães que estão na frente. E eles estavam em frente aos filisteus e Golias os desafiava. Mas Davi não sabia porque ele estava em Belém cuidando das ovelhas. Mas ele obedeceu o pai. Primeiro passo, um degrau de cada vez. Ele não viu o seu destino quando ele mataria Golias e depois se tornaria rei. Ele não viu nada disso. Ele obedeceu aquela ordem, levando pão e queijo. O seu milagre te espera, mas tudo que Deus quer de você é que você dê o primeiro passo. Talvez você está passando por problemas mentais porque se esqueceu do que Jesus disse. Ele disse, não se preocupe sobre o amanhã. Não fique ansioso sobre o dia de amanhã, ele disse. E ele ainda disse, basta cada dia o seu mal. Ou seja, um dia por vez. Mesmo que 2020 pareça ser um ano longo que está agora diante de você, escute bem, viva um dia de cada vez. Se você está lutando contra a depressão, escute o que eu vou dizer. Amém? Viva um dia por vez. Se levante, faça uma coisa de cada vez e pronto. Depois faz outra e o Espírito Santo vai te guiar passo a passo a passo. O segredo dessas escadas. E quando você vê, você já subiu. Você vai chegar num lugar maior para herdar ainda mais. Está me ouvindo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu escutei um relato de um homem que foi para Israel nos anos de 1800. E naquela época eles não tinham as coisas que temos hoje, como ônibus e guias, mas os guias carregavam as suas malas. E eles andavam de camelo. E o guia, quando estava com a sua mão cheia à noite, quando a noite estava caindo, e quando então as trevas começavam a descer, amarravam uma lâmpada nos seus pés. E aquele que estava no camelo, que era o ministro, disse, isso me lembra do Salmo 119, verso 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele não via o final da jornada. E você também não, quando sobe as escadas. Se você está com problemas mentais, ok? E foi diagnosticado com depressão, você fica dentro de um quarto, dê um passo. Talvez só saia do quarto e se assente. Assista a TV. Mas dê um passo, só um passo. Não se preocupe com amanhã. Eu não estou trabalhando, não se preocupe. Um passo vai abrir portas para o trabalho. Mas eu não casei ainda, um passo vai te guiar ao lugar certo. Imagine Rebeca, aquela manhã, sem saber que ela conheceria, naqueles dias, o seu ungido, amável e rico noivo, que seria o seu marido, Isaac. Ela se encontrou com o servo dele e ela somente obedeceu ao Senhor, dando água para os seus camelos. E depois se tornou a esposa de Isaac, filho de Abraão, que herdou todas as coisas de Abraão. Um passo de cada vez. Vamos ver essa versão de Mateus 6. Diz desse jeito, dê a sua atenção total ao que Deus está fazendo agora. E não fique preocupado com aquilo que vai acontecer ou não amanhã. Deus vai te ajudar a lidar com qualquer situação quando o tempo chegar. Foi isso mesmo que Jesus disse, não se preocupe com amanhã. Essa é uma nova tradução. Tem muitos problemas hoje. E o maná caía diariamente.
E o maná sempre caía uma vez por dia. Está me ouvindo? Você ouviu? Tem um testemunho de uma irmã no meu livro, na página 98. Eu queria até ler todo esse testemunho, mas nós não estamos com muito tempo agora, então. Ela estava passando uma luta com a depressão e um casamento abusivo por 12 anos. Os filhos morando com o ex-marido. E só podia vê-los 2 vezes por ano, porque morava a 12 horas de distância, por isso estava deprimida. Depois da última visita no ano passado, ela ficou mais deprimida ainda. Ela não conseguia levantar da cama e dormia 20 horas por dia. Dormia 20 horas por dia. Dormia 20 horas. Pessoas com depressão agem assim. Os medicamentos não me ajudaram. Perdi 58 libras em 5 meses. Eu não conseguia comer. Pastor Prince, eu escutei as suas mensagens sobre a Santa Ceia. Às vezes durante 24 horas em um só dia. Até enquanto dormia, eu escutava a sua mensagem sendo pregada. A revelação que eu recebi da Santa Ceia me ajudou a sair daquelas terríveis trevas e depressão. Deus falou comigo enquanto eu estava na fila, em uma farmácia esperando o meu medicamento, que o seu pão de cada dia seria minha cura diária. O pão nosso de cada ano, não. O nosso pão de cada semana, não. De cada dia. Tem bastante graça de Deus, o suficiente só para hoje. Você está preocupado com o próximo ano, próximo mês? O que vai acontecer com seus projetos que você tem que realizar? Algo pela família, alguma coisa talvez até para você mesmo. Mas não há graça para hoje, para ficar pensando naquilo. Você pode planejar, como disse. Escreva e tire da sua mente. Amém? Só para não esquecer. Mas ainda não há graça para ajudar com aquilo. Quando o amanhã chegar, ele vai ser hoje também. E sempre tem graça para hoje, como o princípio do maná. O maná apodrecia se guardasse para outro dia. Havia maná todos os dias. Amém? Exceto no sábado. Mas caíam 2 porções então na sexta. Ok. Enquanto ela estava esperando, ela sentiu a luz da janela. Aquela luz veio, como um maná que caía. O Senhor mostrou para ela que o pão de cada dia era a cura diária. Para hoje, não para ontem ou amanhã, mas hoje. Como o maná que caía. E se os filhos de Israel guardassem para o próximo dia, apodreceria. Todo dia Deus dava um novo maná. Deus falou que é o mesmo com a Santa Ceia. Que hoje, diga hoje, Ele provê a minha cura através dos elementos do pão e suco. Coisas simples que representam o que o seu filho fez na cruz. E ele me disse que quando o amanhã chegar, ele proverá um novo pão com nova cura para aquele dia. Comecei a tomar a Santa Ceia todos os dias, especialmente quando estava muito deprimida. E aqui estou eu, livre de depressão. Deus restaurou a esperança na minha vida. Toda a glória a Deus. Aleluia. Este testemunho você pode ler também. E eu falei que era a página 98, mas é a 97. Eu gosto deste cara. Vivo com ele há 57 anos. Ok. Olha, qual o propósito daquelas escadas? Escute isso. Muito interessante. Eu falei sobre a palavra da Rainha Elizabeth. E olha o que ela disse. Como eu disse, Deus pode usar qualquer um, amém, para falar conosco. Sua ênfase foi essa. Uma palavra. Grandes mudanças acontecem com pequenos passos. Não sei se você já leu isso, mas ela disse, enquanto estamos aguardando o começo de uma nova década, é bom nos lembrarmos que geralmente são os pequenos passos, não os grandes passos, que trazem as mudanças maiores. Ela falou de Neil Armstrong, Apolo 11, quando ele primeiro pisou na Lua. Ela disse que assistiu, e ela fez referência ao que Armstrong disse, um passo pequeno para o homem e um pulo gigante para a humanidade. E ela disse isso. É uma lembrança para nós de que os pulos gigantes começam com pequenos passos. É lógico que no ápice do Natal fala sobre o nascimento de uma criança. Um passo que parecia tão insignificante e pequeno. Desprezado por muitos em Belém. E eu só li isso na semana passada. E estamos aqui. Na semana passada eu já estava com tudo preparado, já tinha falado com a equipe de vídeo. E é lógico que a equipe de vídeo agora sabe qual é o tema do ano, mas somente alguns. A minha esposa só ficou sabendo alguns dias atrás. E ela me enviou esse artigo sem saber. E eu o li pela primeira vez. E aqui diz que aquele pequeno passo do nascimento, com seu exemplo e com seus ensinamentos, Jesus Cristo mostrou como os pequenos passos pela fé e esperança podem vencer grandes distâncias e acabar com as divisões.
para trazer harmonia e entendimento. Muitos de nós tentamos seguir os seus passos. O caminho pode não ser muito fácil, neste ano pode parecer até difícil, mas pequenos passos podem fazer uma grande diferença. E enquanto aguardamos o começo de uma nova década, é bom lembrar que são os pequenos passos, não os saltos gigantes que trazem as mudanças permanentes. Então eu desejo a todos um Feliz Natal. E ela é crente. E com certeza, quando olhei isso, eu disse, meu Deus, ela leu meu esboço? Será que o pessoal do vídeo falou para ela? Sabe, é sempre pequenos passos, pequenos passos que trazem grandes mudanças. As maiores. Amém? Faça aquilo que Deus falou para fazer. Ele não mostra nada mais, até você fazer aquilo primeiro. Ele não quer que você fique preocupado com amanhã. Jesus falou, a graça é para hoje.